Olá, tudo bem com você? Está começando mais um programa Igreja Sinodal, que hoje vai abordar a temática da conversão. Nós nos inspiramos no desafio número 36 da primeira Assembleia Eclesial, que diz o seguinte: promover uma maior relação entre a teologia e a pastoral que favoreça a conversão sinodal. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos o padre Adelson Araújo dos Santos, que é jesuíta, doutor em teologia, professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Padre Adelson participou como perito no Sínodo Especial sobre a Amazônia e é membro da Comissão de Espiritualidade do Sínodo sobre a Sinodalidade. Padre Adelson, muito bem-vindo ao Igreja Sinodal, uma alegria recebê-lo. Alegria recíproca, Marcos. Bom, um abraço desde já para você, neste clima de encontro, neste clima sinodal que também marca este programa. Maravilha. O Padre Adelson conversa conosco direto de Roma. E sinodalidade é um tema que vem sendo bastante falado, né? Pelo menos nos últimos 2 anos, Padre Adelson, nós temos escutado bastante. E o que nós podemos entender para ajudar quem está em casa por conversão sinodal, que é o tema do programa de hoje? Eu acredito que as palavras, quanto mais simples forem, elas mais nos ajudam, não é, a entender o conteúdo essencial daquilo que ela quer expressar. Então, todos nós certamente já devemos ter escutado que sínodo significa caminhar juntos, não é? O Papa Francisco várias vezes já se referiu ao sínodo, explicando que a palavra vem desse caminhar juntos. Então, quando falamos de conversão sinodal, deveremos então meditar sobre isso, né? Como nós podemos mudar alguma coisa na nossa vida, como pessoa, mas como comunidade cristã, para que nós possamos caminhar verdadeiramente juntos. Então, esse processo, que o sínodo não é um evento único, o sínodo é um caminho, é um processo, né? É um convite para que nós possamos aprender, reaprender a como ser igreja que é comunidade cristã de batizados e batizadas que caminham juntos sob a guia do Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus em relação às nossas vidas, em relação à missão que Ele deixou a nós como igreja, como seguidores e seguidoras de Cristo. Eu quero destacar aqui da fala do Padre Adelson, né, que ele diz esse caminhar juntos sob a guia do Espírito, e que o sínodo não é um evento, mas é um processo. Então, é aquilo que vai acontecendo ao longo do caminho. E nesse caminho eclesial, né, nós temos partido aqui dos desafios pastorais da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, que foi uma grande novidade. Não só aqui para o nosso continente, mas para toda a igreja, né? Esse formato, a forma como aconteceu. O senhor acredita que esta proposta que partiu do Papa Francisco pode se tornar um exemplo prático e também uma inspiração para este caminho de conversão sinodal? Acredito que sim, Marcos. Acredito que é já um fruto significativo do próprio Sínodo da Amazônia, né? Sínodo este que já foi uma experiência assim, muito rica de sinodalidade, né? Porque se nós recordarmos, foi um sínodo que foi preparado já 2 anos antes, com o envolvimento de tantas comunidades. Só aqui em Roma, no Vaticano, chegaram mais de 85 mil contribuições, seja de contribuições individuais, seja de grupos, de movimentos, de dioceses, que contribuíram e, portanto, que participaram, né, caminharam juntos na preparação daquele sínodo. Então, o Sínodo da Amazônia, ele já foi em si, assim, um belo momento de sinodalidade, de caminhar juntos. E ele deixou algumas pistas, não é? Para que nós possamos colocar também em prática, em continuidade, aquelas inspirações que nós acreditamos que foi o próprio Espírito Santo que derramou, não é? Neste tempo do sínodo. E uma delas, certamente, talvez a mais, assim,
com repercussão em toda a igreja é a criação desta primeira assembleia, conferência eclesial, que até então, né, nós só conhecíamos as conferências episcopais, né, as conferências que reúnem os bispos, né, de cada país, né, digamos assim, ou de todo um continente, como o CELAM, né, a Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe. Agora nós temos como novidade da igreja, eu diria como fruto do sínodo da Amazônia, esta conferência eclesial. Então é um nome mais abrangente, não é? Porque já não são só os bispos que se reúnem, mas como é toda a igreja, obviamente que representada, né, por pessoas que vão ali representar os leigos, a vida consagrada, os diáconos, as pastorais, os organismos que compõem o povo de Deus, não é? Essa igreja, comunidade de fé. Então, acredito que é um fruto concreto do sínodo da Amazônia, mas que não é só para ser colocado em prática dentro da região amazônica ou da Panamazônia, para servir de inspiração também para toda a Igreja Universal. Quando eu falo Igreja Universal, é a Igreja Católica espalhada pelos 5 continentes, né? E que certamente já estão olhando para essa conferência eclesial da Amazônia, né, como algo que também pode levá-los também a pensar. Dentro da nossa realidade também, já podemos pensar em criar uma conferência eclesial que vai dar o quê? Vai dar muito mais essa representatividade e essa ideia de que, de fato, nós caminhamos juntos. Não é mais uma igreja cuja voz predominante é só a voz dos bispos, a voz do clero, não é? Mas é uma igreja que, como dizia o Papa Francisco na abertura do sínodo da sinodalidade, não é? Aqui em Roma, dizia a carteira de identidade para poder participar deste processo, deste caminho sinodal, não é a carteirinha de que eu sou cardeal, de que eu sou bispo, de que eu sou padre, é a carteirinha de que eu sou batizado. Então, como batizado, como batizada, todos nós temos o direito, mas não só, temos o dever também, é um chamado de Deus para caminharmos juntos e juntos discernirmos, né? Fazermos um grande discernimento de escuta daquilo que o Senhor nos fala pelos sinais dos tempos, pela sua palavra, pela voz do outro, da outra com quem eu me encontro, né? E acho que é um belo exemplo, sim, a conferência eclesial, na linha que nos ajudar a darmos um passo a mais neste caminho, portanto, um passo também de transformação, de conversão. Conversão é mudança, né? Mudança para melhor. Maravilha. Padre Adelson, que é jesuíta, participou como perito no sínodo especial sobre a Amazônia, está partilhando aqui com a gente também essas impressões e pistas que a Conferência Eclesial da Amazônia, a primeira conferência eclesial, né, nesse formato, pode apontar aí para a nossa igreja. O senhor tocou, Padre Adelson, nessa questão dessa composição da conferência, que não é por essa categoria, podemos dizer assim, de bispo, de cardeal, mas é de toda a igreja, de todo o povo de Deus. E me parece que isso está muito presente no pontificado do Papa Francisco, também como uma retomada do Concílio Vaticano II, que principalmente a partir da Lumen Gentium resgata essa dimensão do povo de Deus. Essa impressão está correta? Está corretíssima. Você lembrou bem a forte relação que nós podemos fazer entre todo esse momento que nós estamos vivendo hoje, sob o pontificado do Papa Francisco, com aquilo tudo que foi vivenciado também já no Concílio Vaticano II, não é? O Papa, acredito que ele não faz mais do que buscar, resgatar, colocar de novo presente todas aquelas inspirações e sugestões e propostas colhidas no Concílio Vaticano II, que, como nós sabemos, né, foi um sopro grande também de novidade trazida pelo Espírito Santo. Foi quando a Igreja se abriu a um diálogo maior com as questões da humanidade, do nosso tempo,
sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade, mas sem ser uma igreja que tem medo de dialogar, que tem medo de sair dos seus muros e de ir ao encontro do outro, né? Porque, afinal de contas, desde o início, essa igreja é uma igreja enviada em missão, né? Já em Aparecida 2007 foi confirmado isso, né? Igreja discípula e missionária. Então, quando o Papa hoje fala de igreja em saída, igreja sinodal, a gente, de alguma forma, está recuperando aquilo que já no Concílio Vaticano II se falava. E dentro disso tudo, o protagonismo dos leigos e das leigas é fundamental, né? De novo, né, se nós pegarmos e lermos o documento final do Sínodo da Amazônia, né, como é bonito ver ali o resgate da importância que as mulheres têm nas nossas comunidades da Amazônia. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho nessa conversa sobre conversão sinodal e nós voltamos já já. Não saia daí, viu? Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal. Hoje a gente está refletindo sobre o desafio número 36 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Este desafio que nos fala sobre a necessidade de uma conversão sinodal. A gente está conversando com o padre Adelson Araújo, ele é jesuíta, ele é doutor em teologia, professor na Universidade Gregoriana de Roma. E, padre Adelson, eu queria trazer agora para a gente começar essa segunda parte da nossa conversa, a primeira orientação pastoral do desafio 36 que eu mencionei no início do programa, que é exatamente consolidar o processo sinodal iniciado que responda significativamente aos atuais desafios da comunhão à luz da palavra. A partir da sua experiência, né, de teólogo, de professor, de participante, de perito de sínodo, quais são os principais desafios para que este processo sinodal aconteça? Então, eu acho que, como você acabou de destacar, a palavra de Deus, né, ela tem que estar no centro de todo este caminho sinodal, né? E nós temos que, então, neste processo, neste caminho, neste percurso sinodal, avaliarmos, na linha de uma conversão, né, qual o espaço que, de fato, nós estamos dando para a escuta dessa palavra. Se nós formos lembrar a homilia que o Papa Francisco fez quando deu início a este caminho sinodal, né, que chamamos de Sínodo da Sinodalidade, que inclusive agora foi estendido até 2024, né? Antes seria de 2021 a 23, e agora nós vamos até 24. Ele, na sua homilia aqui na Basílica São Pedro, ele usou 3 verbos para dizer o que, segundo ele, seria o caminho sinodal. Ele usou o verbo encontrar, usou o verbo escutar e usou o verbo discernir ou refletir juntos. E quando nós falamos desses 3 verbos para explicar que o caminho sinodal é este encontrarmos, é este escutarmos, é este discernir juntos, nós temos que colocar a palavra de Deus no centro de tudo isso, porque a primeira escuta, primeiro encontro, na verdade, né? Vamos no primeiro verbo encontrar. Primeiro encontro que o caminho sinodal deve fazer reavivar em nós é o encontro com o Senhor, o encontro com Deus. E nisso o Papa Francisco ele tem sido muito preciso quando ele fala da importância desse encontro com Deus, que é o Espírito Santo, que é o grande guia deste processo. Ele afirma que sem Espírito Santo não há sínodo, não é? Então, qual o espaço que nós, como pessoa, mas como comunidade, damos ao silêncio interior, à oração, o Papa acrescenta também a adoração, para que a palavra de Deus possa ressoar dentro de nós, dentro de mim, dentro da minha comunidade, do meu grupo, da minha pastoral, da minha congregação religiosa, da minha diocese, né? Então, a palavra de Deus ela tem que estar no centro desse encontro. Naturalmente que, ao me encontrar com a palavra de Deus, essa própria ação da palavra de Deus em mim vai me ajudar a eu me encontrar também, desejar me encontrar com os outros, sair de mim mesmo, me encontrar com as outras culturas, com as outras pessoas, não é? Com as outras igrejas, inclusive.
e também me encontrar com a minha realidade, não é? Não ser uma pessoa que é alienada do que existe à minha volta, não é? O mundo me fala, a realidade também me fala. E aí entra o verbo escutar, não é? O que é escutar a palavra de Deus? É colocá-la de novo no centro da nossa espiritualidade. Mas é perceber esse verbo encarnado, né? Palavra de Deus, verbo encarnado, que é o próprio Senhor Jesus, que também fala nos eventos históricos, fala também nas culturas, fala na nossa realidade, né? Nas nossas experiências. Então, como escutar tudo isso e, portanto, discernir? Discernir que significa entender, né? Compreender o que o Senhor está me falando em tudo isso, não é? Então, acho que é um desafio, sim, porque, e por ser um desafio, certamente vai exigir de nós alguma mudança, né? Algum reconhecimento de que, como o Papa também sempre fala, para haver escuta, para haver encontro, para eu poder caminhar com os outros, eu tenho que ser humilde. E ele fala que a humildade é uma das condições para que nós façamos caminho sinodal. Porque se eu não sou humilde, que valor vai ter a palavra do outro para mim? Que importância vai ter eu me encontrar com os outros se eu me basto, né? Então, a humildade, seja de quem for, né? Não importa qual o meu cargo, qual o meu título, né? Todos juntos caminhando como batizados e batizadas nesse caminho, nesse belo caminho sinodal. É interessante esse ponto que o senhor traz da humildade. O Papa recentemente, inclusive, trouxe na catequese sobre a atitude da vigilância, né? Ele falou da humildade como um caminho para o discipulado e a gente percebe que não é algo que faz parte somente do discurso do Papa. Ele é muito prático, então a gente percebe essa humildade no testemunho, nos gestos que o Papa Francisco utiliza, na forma como ele encontra com todas as pessoas, sem fazer a distinção, e certamente isso também vai nos ajudando nesse processo de conversão, né? Nesse olhar para o caminho que está sendo construído nesse processo a partir desses três verbos, e que vem muito de encontro à segunda orientação, que é exatamente promover uma pastoral do encontro centrada na espiritualidade da encarnação. Nós estamos nos aproximando do Natal do Senhor, estamos no tempo do Advento. Nos ajude, Padre Adelso, a compreender que espiritualidade da encarnação é essa, como é que nós podemos promover uma espiritualidade também, olhando para o Natal do Senhor, que nos ajude neste caminho sinodal. Acho que a sua pergunta realmente é muito oportuna, porque ela nos convida a mais uma vez pensarmos, né? Como é que está a nossa preparação para o Natal do Senhor, né? O Natal que, de fato, tem esse profundo significado dessa chegada do menino Deus na nossa vida. Para além de toda a comercialização que se faz, consumismo e também comer bem, né, aqueles que podem, o que não é mal em si, desde que nós não percamos de vista a centralidade, né, da espiritualidade que deve conduzir tudo isso, né? E a espiritualidade do Natal e já do Advento, né, que é esse tempo de espera, é essa espiritualidade de contemplar como Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que da Santíssima Trindade decide enviar a segunda pessoa da Santíssima Trindade para ser um de nós, né? Para assumir as nossas dores. Exceto no pecado, Deus se faz um de nós. E não só isso, ao desejar viver a nossa experiência como ser humano, não é? Totalmente humano e ao mesmo tempo totalmente divino, não é? Ele escolhe a periferia do mundo. Ele escolhe as pessoas mais à margem, né, dos centros do poder, seja o poder político, que era Roma, seja o poder religioso, que era Jerusalém. E ele escolhe uma escondida cidadezinha chamada Nazaré para a família que iria adotar Jesus.
a mulher que iria gerar o seu filho, o pai adotivo, São José, humilde carpinteiro, trabalhador, não é? Então, desde o início, isso tudo é um convite que Deus nos faz de novo àquela palavra humildade, não é? Ele se esvazia de si mesmo, né? Já São Paulo vai nos lembrar isso. Ele se esvaziou de si mesmo para assumir as nossas dores, para caminhar conosco. Portanto, ele é alguém que nos conhece, porque também experimentou tudo que o ser humano experimenta, menos o pecado. Então, isso é um convite para que a nossa espiritualidade de Natal seja uma espiritualidade que olha e percebe como que Deus vem habitar no nosso meio. E o que isso me diz, não é? A quem eu devo também estar atento, que está ao meu redor. Novamente a questão do caminho sinodal, não é? Sim. O caminho sinodal é um caminho inclusivo, nós não podemos deixar ninguém de fora nessa escuta, neste encontro. Como é bonito a gente pensar, né, que nas nossas paróquias, nas nossas dioceses, isso tudo vai nos fazer mais sensíveis a irmos ao encontro daquelas ovelhas, vamos dizer assim, que estão mais distanciadas, né? Estão mais à margem da nossa vida paroquial, da nossa vida eclesial, porque talvez não se sintam já dignas, porque acham que levam uma vida que não as torna dignas de ir a uma igreja, e nós temos que ir ao encontro delas, né? E mostrar que a elas também, especialmente a elas, vem nascer esse menino pobre, esse menino indefeso, e mostrar a alegria da presença de Deus, que é uma presença quando Deus decide vir ao nosso encontro, assumir a nossa humanidade, não é para condenar essa humanidade, não é? Deus, Jesus, vem para nos resgatar, para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, não é? Então, é uma mensagem belíssima, né? Que eu acho que nós podemos muito bem encaixar com todo o percurso, o caminho sinodal que a igreja está fazendo e colocando no centro esse Jesus que caminha conosco, que nos escuta, que vem ao nosso encontro. Não somos nós que vamos até ele, é ele que vem até nós, né? E que nos ensina com seu próprio exemplo a fazermos isso também. Isso aí, nós conversamos no programa de hoje com o Padre Adelson Araújo dos Santos, ele que é jesuíta, doutor em teologia. Quero agradecer, Padre Adelson, a sua disponibilidade e essa reflexão para nos ajudar nesse caminho de conversão sinodal. Muito obrigado, viu? Um abraço para o senhor. Abraço e um Feliz Natal a todos. Obrigado. Em discurso aos membros da Cúria Romana, no final de 2021, o Papa Francisco afirmou que a sinodalidade é um estilo ao qual os primeiros a se converter devem ser quem presta serviço no Vaticano. Uma puxada de orelhas que vale para toda a Igreja. Francisco afirma que, na medida em que assume pessoalmente os desafios da conversão sinodal, a que é chamada também ela, cresce a sua credibilidade e eficácia. A organização que devemos implementar não é de tipo empresarial, mas evangélico. Sigamos neste caminho de conversão e até o nosso próximo programa.